No vídeo de hoje, a proposta é esclarecer se o panetone pode ser considerado um alimento saudável ou se na prática trata-se apenas de uma combinação rica em açúcar e gordura, disfarçada de tradição natalina. Apesar de lembrar um pão, ter aroma de sobremesa e conter frutas, isso não significa, necessariamente, que seja uma escolha nutricionalmente adequada. A questão central é entender do que o panetone realmente é feito e até que ponto seu consumo pode ser feito sem prejuízos à saúde. O Brasil ocupa a terceira posição entre os países que mais consomem panetone no mundo, mesmo não sendo o local de origem dessa receita. O panetone surgiu na Itália e está cercado por diversas histórias populares. A mais conhecida conta que um ajudante de cozinha chamado Tony teria queimado os biscoitos da ceia e, para contornar o problema, misturou massa de pão com uvas passas e frutas cristalizadas. O resultado teria agradado tanto que ficou conhecido como pão do Tony, ou pane di Tony. Apesar de curiosa, essa narrativa é apenas um mito. Registros históricos indicam que, desde a Idade Média, os italianos já preparavam pães especiais para datas comemorativas, enriquecidos com manteiga, açúcar, frutas cristalizadas e especiarias raras e caras para a época, como mel, baunilha e extrato de malte. Com o passar do tempo, a receita foi sendo aprimorada, ganhou o nome de panetone, o formato característico e, posteriormente, variações como as versões com gotas de chocolate. Essa tradição chegou ao Brasil com os imigrantes italianos no século XIX e acabou se consolidando de forma marcante na cultura alimentar do país. Embora o Brasil não seja o maior consumidor mundial, atualmente a maior fabricante de panetone é brasileira. A Balduco, fundada em São Paulo por um imigrante italiano, tornou-se referência nesse mercado. No entanto, surge a dúvida: os panetones atuais mantêm uma composição simples e baseada em ingredientes naturais? À primeira vista, o panetone parece apenas um pão com frutas, mas sua composição vai além disso. A receita básica inclui farinha de trigo, açúcar, uvas passas, frutas cristalizadas, ovos, manteiga, extrato de malte, fermento e baunilha. Além disso, há uma pasta cítrica feita com limão, laranja, tangerina, mel e açúcar, responsável pelo aroma característico, muitas vezes confundido com o de bebidas alcoólicas, como o rum. Devido a essa combinação de ingredientes, é esperado que o teor de açúcar e gordura do panetone seja maior do que o de um pão comum, e realmente é. Açúcar e gordura são responsáveis por deixar a massa mais macia, dourada e saborosa, o que faz do panetone um alimento naturalmente mais doce e calórico. Não por acaso, muitas embalagens trazem o selo alertando "alto em açúcar adicionado". No caso do chocotone, esse alerta geralmente aparece acompanhado também da indicação de "alto em gordura saturada". Curiosamente, nem todos os panetones exibem o selo de alto teor de açúcar adicionado, pois parte do açúcar presente vem de ingredientes naturalmente doces, como a farinha e as uvas passas. Ainda assim, do ponto de vista nutricional, o produto final continua sendo rico em açúcar. Outro ponto importante são as frutas cristalizadas. Apesar do nome, elas pouco se assemelham às frutas in natura. São pedaços de frutas, como laranja e mamão, cozidos em caldas concentradas de açúcar, processo que retira a água e faz com que o açúcar seja incorporado, resultando em um alimento rígido, seco e com valor nutricional bastante reduzido, muito mais próximo de um doce do que de uma fruta de verdade. Além disso, a maioria dos panetones consumidos atualmente não é artesanal. Ao observar a lista de ingredientes dos produtos industrializados, é comum encontrar corantes, aromatizantes, emulsificantes e conservantes, utilizados para padronizar sabor, textura e prolongar a validade. Essas características classificam o panetone como um alimento ultraprocessado, cujo consumo frequente está associado a maior risco de obesidade, diabetes, hipertensão e alguns tipos de câncer. Diante disso, surge a pergunta sobre a possibilidade de consumo ocasional, especialmente durante o Natal. Para tomar essa decisão de forma consciente, é importante olhar para os valores calóricos. Sobremesas tradicionais, como o pavê, pudim e mousse de chocolate, apresentam entre 130 e 330 calorias por porção de 100 gramas, dependendo da receita. O panetone, apesar da aparência inofensiva, supera muitas dessas opções, chegando a cerca de 348 calorias em uma fatia de 100 gramas.
O chocotone pode alcançar aproximadamente 399 calorias na mesma porção. Esse valor é significativamente maior do que o de um pão francês, que possui em torno de 150 calorias. Isso ocorre porque o panetone é formulado para ser extremamente palatável, estimulando o consumo, característica comum em produtos industrializados. Do ponto de vista nutricional, tanto o panetone quanto o chocotone oferecem pouca fibra e baixa quantidade de proteínas, sendo considerados alimentos pobres em nutrientes essenciais. Não podem ser classificados como opções saudáveis e, portanto, exigem moderação. Uma fatia isolada não representa um grande problema, mas o consumo frequente ou em grandes quantidades, especialmente em um curto período, pode trazer prejuízos. É importante lembrar que os excessos não se resumem a um único alimento, já que o período festivo costuma reunir diversas preparações calóricas. Quando somadas, essas escolhas transformam o que deveria ser uma celebração equilibrada em um acúmulo de exageros que impacta diretamente a saúde. Lembre-se, sempre consulte seu médico ou nutricionista. Se gostou, nos ajude a crescer o canal curtindo o vídeo, se inscrevendo e muito obrigado por assistir.